Nas palavras de Haroldo Dutra, muitos espíritas que militam dentro do movimento espírita têm verdadeira ojeriza à palavra Bíblia. Ainda terça-feira, mostramos em nossa sala um slide que demonstrava como deve proceder o verdadeiro buscador, porque a doutrina dos espíritos é uma doutrina para ser estudada como ciência que ela é. E como tal, ela deve buscar entender e explicar filosoficamente tudo o que acontece no universo. O tema de hoje que nós vamos abordar são as manifestações visuais. Queremos alertar a todos que esta sala é uma sala onde todos têm o direito de participar ativamente. Estarei sempre lendo a tela e buscando responder dentro do meu parco conhecimento as perguntas, as colocações que forem feitas. Logicamente, já agradecendo a todos a contribuição que eu sei que virá dos senhores, para que esta conversação no dia de hoje possa ser frutífera. Nós sabemos, meus amigos, que dentro da prática da mediunidade, o nosso pensamento busca o pensamento de outras almas, que são os espíritos que nós conhecemos quando desencarnados, espíritos esses que nos assistem ou aqueles que vão se unir a nós dentro de uma vibração energética que nós próprios produzimos. Nessas alturas do conhecimento, a Isis não se encontra na sala e eu gostaria que ela pusesse um slide para que nós pudéssemos entender o porquê de estarmos falando tanto em energias. Aqui está. Os senhores estão vendo um slide representando a energia cósmica do universo, mas está escrito fluido. Até os anos 1880, 90 e alguma coisa, era como se conhecia o componente do universo. Até que mudou-se esta denominação para energia, haja vista que os cientistas, os físicos, encontraram no universo só energia. Não estamos modificando a codificação, apenas corrigindo 6 por meia dúzia, já que a física indica que o fluido é um dos componentes ou a energia numa de suas fases. Então, para entendermos, e eu acho que é o mais importante para o estudante espírita, não somente participar de reuniões mediúnicas ou doutrinárias, mas entender o porquê desses acontecimentos. Essa energia que estão vendo nesses slides, ela, ao contato da inteligência do universo, que é a alma, ela começa a se modificar ao sabor do pensamento, ao sabor das ideias, da vontade da alma. É ela que vai formar os mais diversos mundos e as matérias que nós conhecemos e as que ainda não conhecemos. É ela que o espírito utiliza para a sua primeira grande construção, que é o seu corpo mental. Aquele que no futuro muito longo e um passado próximo para nós, Kardec resolveu chamar de fluido
de perispírito. E vamos ver isto quando lemos a Gênesis no capítulo 14, quando fala do perispírito, ao dizer que é a mais perfeita combinação do fluido cósmico universal em torno da alma ou de uma inteligência. É essa energia que está sujeita a várias combinações, justamente para proporcionar ao espírito a sua estrada, o seu roteiro evolutivo. Mas nós precisamos entender como acontece isso. Que tipo de espírito pode e deve utilizar essas energias? E eu direi para vocês que todos. Porém, existem espíritos reencarnados que têm a capacidade para modificar as qualidades dessa energia, para poder intercambiar com não só os encarnados como os desencarnados. Para isto, no Livro dos Médiuns, capítulo 14, no complemento, quando Kardec diz que todos somos médios por sentirmos mais ou menos a presença, ele diz lá, porém, só se pode assim classificar aqueles nos quais as faculdades são ostensivas. E é aqui que queremos demonstrar que algumas pessoas, alguns espíritos encarnados, trazem consigo condições especiais para modificar as qualidades dessas energias que compõem a dimensão aonde estamos vivendo. Mas como ouvimos anteriormente, isto não é nada de novo. Nada. Porque nós vamos encontrar em Lucas, no capítulo 1, de 26 a 28, quando ele narra a respeito de um espírito iluminado, que seria o anjo Gabriel. Quando ele relata que esse anjo aparece a Maria dentro da sua residência para lhe dar a notícia de que ela seria a mãe daquele espírito que nós conhecemos como Jesus e que hoje afirmamos ser o Cristo, o Espírito, aquele ser de luz que se encontra, segundo suas palavras, derramado sobre nós, para que nós possamos buscar as verdades que existem em forma latente em cada um, mas que se encontram espalhadas no universo. E Maria, porque aquele pessoal era profundo conhecedor das coisas espirituais, acata tudo aquilo. Igual a ela, existem várias pessoas com esse dom mediúnico, esse dom de vibrar em si próprio, criando uma energia adequada para poder se fazer perante a espiritualidade ou fazer com que aquele espírito venha até essa pessoa e se fazer visível. Mas outros casos aconteceram no Antigo, no Novo Testamento, e isto é uma briga, entre aspas, que estamos tendo constantemente nesta página da internet, porque espíritas não aceitam, como vocês ouviram falar, que se estude a Bíblia. Eu já vi amigos bater no livro dos Espíritos e dizer a Bíblia do Espírito é este livro. Enquanto vocês ouviram, e outras palestras nossas que se encontram no site que está sendo apresentado aí, nós apresentamos várias comprovações de que o Espiritismo vem de longas datas. Nós vamos encontrar
Quando Moisés sobe à montanha, por ter visto uma sarça ardendo, intuitivamente ele sobe. Lá narra aquele legislador que um espírito apareceu a ele, dizendo que era o anjo do Senhor. Na Macedônia, nós vamos encontrar Paulo também relatando esse fenômeno da vidência. Vamos observar nos textos do Antigo Testamento com muita propriedade que todas as narrativas se voltam para que aqueles profetas pudessem ter tido visões do Senhor, haja vista que aparecia aquele ser de luz e para eles era o Senhor. No entanto, a doutrina dos espíritos vai mais profundamente no ser, no profundo do eu interior, porque nem sempre aquele que porta esse dom, essa mediunidade, que sabe transmutar, que sabe modificar essas energias, eles são pessoas com um interior sublime. Muitas se encontram ainda enfermiças, moralmente endividadas com esta lei que rege o universo. Não vamos aqui citar números, porque seria incoerente, visto que o próprio codificador, ao ordenar e classificar os espíritos, eles dizem que não tem um limite certo. Cabe a cada um de nós, estudantes da doutrina, buscar dentro dela o máximo de ensinamento para que possamos fazer esta reforma íntima e nos transformarmos no verdadeiro ser crístico. Meus senhores, é preciso que entendamos que, como espíritos imortais, nós temos todas as condições para manipular essa energia que compõe o universo, na qual vivemos nós mergulhados. E aí a pergunta para os senhores, não seria ela o fluido vital falado pelos espíritos, já que ele é quem dá vida a tudo que está mergulhado nele? Cabe aos senhores. É uma pergunta para que nós troquemos ideias. Por quê? Nós sabemos que, no caso da visão dos espíritos, muitos de nós caímos em erro quando procuramos, pela experiência de vida que nós temos, pela incredulidade, nós procuramos colocar esta vidência como se fosse a mesma visão ordinária que nós temos. No entanto, no livro dos médiuns, quando fala das manifestações visuais, é perguntado aos espíritos se a visão dos espíritos se produz no estado normal ou se estando vidente num estado estático. Eu estou lendo agora parte do livro dos médiuns, porque infelizmente eu ainda não tenho a memória de computador para gravar tudo isto ipsilipse. E a resposta dada pode produzir-se achando-se este em condições perfeitamente normais. Quer dizer, o homem que esteja em estado de vigília pode produzir o estado de vidência. Entretanto, as pessoas que veem esses espíritos se encontram num estado próximo do êxtase, estado que lhes faculta uma espécie de dupla vista, e isto
e está no Livro dos Espíritos, na questão 447, indicando-nos que podemos ver o espírito tanto em estado de vigília como em êxtase. No entanto, a visão se dá quando nós, mesmo em estado de vigília, vamos a um estado quase de êxtase, e isto nós podemos confirmar, porque muitas vezes estamos num estado tal que não vemos, não ouvimos nada que está em torno de nós, ao ponto de alguém que fala conosco perguntar: estás sonhando acordado? E os espíritos veem com os olhos nem o encarnado, nem o desencarnado. Porque o encarnado, ele tem no seu corpo físico esses dois faróis que servem de visão. Mas no caso da visão para o espírito, é um tipo de visão no cérebro, na mente. Ele pode fechar os olhos que continuará vendo. Porque quem enxerga não são os olhos, não é o corpo físico. Enxerga a alma. É ela que enxerga. Mas eu gostaria, para encerrar a leitura, de falar dessa 21ª. Como pode o espírito fazer-se visível? É aqui que nós vamos trocar um bocado de ideias. Os espíritos disseram: o princípio é o mesmo de todas as manifestações. Reside nas propriedades do perispírito, que pode sofrer diversas modificações ao sabor do espírito. Muito bem. Baseado nisto, Izzy, se você quiser, pode tirar o slide. Baseado nisto, é que nós vamos encontrar a razão pela qual, quando nós olhamos a tabela periódica dos elementos químicos, encontramos o hidrogênio com peso 1 e o urânio lá na frente com peso 92. Ao verificar a composição do urânio, nós vamos encontrar o hidrogênio nele, indicando-nos que todos os outros elementos contêm o hidrogênio, e todos eles estão contidos no hidrogênio. É assim que a espiritualidade nos diz que toda construção, toda matéria que nós conhecemos, que está palpável, está ferindo os nossos sentidos, ela provém de uma só matéria. Essa matéria chama-se a energia cósmica universal, que antigamente, e para nós espíritas, o fluido cósmico, pouco importa. Ao toque da alma, que é o ser inteligente, ela passa a sofrer as modificações que a alma queira lhe dar. E isto nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, quando fala sobre o perispírito, que é dito que a alma, quando se afasta do ambiente onde se encontrava encarnada, deixa ali o seu perispírito para retomá-lo aonde quer que ela vá. Trocando em miúdos, ela vai se afastando, vai se liberando das diversas fases da energia que compõem aquela dimensão, e de imediato vai refazendo o seu espírito com outras energias das dimensões por onde ela está caminhando. É isto que se dá. Tanto é que os senhores vão encontrar uma analogia quando jogam uma pedra num lago límpido, as águas transparentes e paradas. Vocês vão encontrar aquelas ondas que formam em torno do núcleo aonde a pedra caiu. Aquilo podemos fazer
uma analogia com o perispírito. E à medida que a pedra vai afundando, logicamente para baixo aquelas ondas vão seguindo elas, até fechar-se em torno dela. No caso das aparições, como já vimos, há necessidade da alma modificar esse perispírito de acordo com a vibração energética do vidente. O fluido magnético dele, que existe em toda a natureza, quer dizer, em torno de nós, serve de veículo para a clarividência e para a vidência. Da mesma forma que a nossa faculdade percebe um elemento, a nossa alma vai ao encontro daquele elemento, justamente modificado pelo espírito que aparece. Observem os senhores uma coisa interessante. Essa alma pode chegar diante de 20, 30, 40, 50 pessoas, de 3 pessoas, e somente uma enxergá-la. Qual a razão? Se no livro dos médiuns é dito que o princípio da manifestação, todas elas, reside nas propriedades do perispírito, que sofre diversas modificações ao sabor do espírito. Então, para que o espírito seja visto por A, B, C, D, E, F, ele precisa modificar essa energia, tanto a energia espiritual quanto a animal, que é a magnética, que existe na natureza, para que todos sejam tocados, e quando tocados eles entrem também num processo de formação de energias, para que a sua vista espiritual possa ver. E é aqui que eu não sei, mas é preciso que nós estamos estudando, procuremos ver se tem fundamento. Nós sabemos que os nossos homens de ciência, eles já encontram meios de fazer transplantes. No entanto, todo elemento transplantado, ele é levado a tomar medicamentos para que não haja rejeição. Sabemos também que todos nós vibramos numa frequência diferenciada, e isto faz inclusive que as nossas impressões, a íris dos nossos olhos, não tenha igual um do outro, com tantos milhões de pessoas encarnadas. Sendo assim, hoje, os cientistas estão procurando um meio para revitalizar os órgãos que estão desequilibrados, que estão necessitando de uma reparação ou até de uma troca, a partir das células do próprio elemento que se encontra doente. Já encontraram algumas coisas. A razão disto seria porque o meu coração não vai servir ao Fernando porque vibramos em frequência diferenciada, apesar da compatibilidade no tipo sanguíneo, e Fernando ter que tomar vários medicamentos para que não haja a rejeição, sabendo nós que todo corpo diferente, todo corpo estranho que se encontra no nosso corpo físico, ele o expulsa. Estariam esses homens de ciência buscando nessa pesquisa encontrar no próprio elemento as vibrações com que ele veio à Terra, projetado pela espiritualidade, para que não haja a necessidade desses medicamentos? Vocês pensem e vamos conversar. Mas vamos além.
Porque muitas vezes a vidência se dá, e isso já conversamos aqui, através da emancipação da alma. Porque o êxtase, ele não deixa de ser um princípio da emancipação, como há o sonambulismo. E a vidência, neste caso, ela vai se dar diretamente porque o espírito se transporta para o local ou para o objeto que ele está sendo levado para ver. E é aqui que, ao avistar o objeto, ele muitas vezes fica falando sozinho para quem não entende a doutrina dos espíritos. Senhores, a mediunidade é um dom inerente a todos os homens. E aqui podemos generalizar a todos os espíritos. Os verdadeiros médiuns, aqueles nos quais as faculdades estão ostensivas, eles têm aptidões especiais. Para tanto, no capítulo 14 do Livro dos Médiuns, nós vamos ver as variedades desses fenômenos. No caso do tema de hoje, nós não vamos fazer somente essa análise pormenorizada. Não. Porque ela também se refere à vidência e à audiência, que o processo é o mesmo. Quem ouve, ouve por todo o corpo espiritual, que leva para a alma os sons para que a alma processe, entenda e defina o que deve fazer. Prova disto está que quando nós, conversando ou passando num lugar, encontramos alguém que diz assim: Juarez, eu quero falar contigo, é costume, sou todo ouvidos. E não imaginamos que realmente estamos falando como espíritos que somos. Essa possibilidade dos espíritos tornar-se visíveis durante o sono é mais fácil, porque durante o sono nós nos libertamos das amarras do corpo físico e vamos para o mundo dos espíritos. Sendo assim, aqueles que estão dentro dos canais vibratórios, estão dentro daquela mesma vibração que nós, ele pode se fazer visível. O que comumente acontece, e nós trazemos aquela impressão como um sonho. Pode não acontecer quando nós e quando eles estão em desequilíbrio. Por quê? Porque tem que haver uma autorização do alto, porque se não for assim, imagina os espíritos brincalhões aparecendo a nós a todo instante. Mas, de acordo com o equilíbrio emocional, o equilíbrio moral do médium, ou do espírito, esteja ele encarnado ou desencarnado, ele tem condições de se tornar visível. Porque isto acontece com a mudança do corpo mental, ao qual Kardec deu o nome de perispírito. No estado de vigília, muitas coisas podem interferir. E essa interferência é justamente o médium não querer. Quantas pessoas nós conhecemos como médios videntes e dizem: eu não quero ver isso, eu não quero saber isso, e se isola. Se essa pessoa tem uma capacidade muito grande de manter os seus pensamentos fora daquele ambiente, com certeza ele vai fugir do campo vibratório daquele espírito que quer se fazer ver. Então, observem que vai depender
da vontade de ambos. A mesma coisa acontece nas comunicações de psicofonia, da psicografia, porque o médium tem que se tornar um elemento passível para que aqueles espíritos possam se aproximar. Com isto, vamos novamente pensar nos fluidos. Os fluidos servem para ambos os espíritos, o encarnado e o desencarnado, movimentarem o mesmo com a finalidade desse corpo que vocês estão vendo em torno do espírito se aproximar do médium que se encontra dormindo, ou pelo menos repousando. Aqui há uma fusão dos perispíritos, porque aqui não está aparecendo ele, o homem, o encarnado, largando o corpo físico e perispiritualmente saindo, mas há essa fusão do perispírito do encarnado com o desencarnado, e na espiritualidade, no astral, haverá uma comunicação entre espíritos, encarnado e desencarnado. É aí que dentro dessa combinação, aquela sou todo ouvido, sou todo vista, a alma vai ver. No caso de vigília, ele não vai adormecer, mas ele vai ficar como no estado de êxtase, como dizem os esotéricos, em alfa, né? Mas queremos colocar bem claro que em tudo isto haverá sempre a permissão ou não dos espíritos superiores, porque tudo isto se faz necessário, tá, para que a alma possa evoluir. Não é muito bom que o médium ele fique provocando essas manifestações, porque quando ele provoca isto, geralmente ele vai ficar num estado de excitação, porque tem outra coisa importantíssima para que nós entendamos. Quando há essas comunicações, está sendo movimentado todo o sistema nervoso do médium. Todo o sistema nervoso do médium. Então, outros motivos podem interferir. Já falamos da qualidade moral do médium. Porque, geralmente, quem mais se apresenta ao médium são espíritos brincalhões, que gostam de amedrontar, que gostam de... Aí, eles utilizam a sua capacidade, o seu conhecimento, e vão transformar o seu perispírito em verdadeiros animais. Por isso, muitas vezes, eu vi a alma de uma serpente, de um leão, de um urso. Não é bem isso. É um espírito que conhece profundamente como manipular as energias e assim se transforma. Não é verdade? Então, nós temos o hábito de nos comunicarmos com este ou aquele espírito, como se eles fossem realmente propriedade nossa. Mas uma casa que se preza, ela primeiro faz com que o médium tome conhecimento da presença do seu mentor espiritual. Esse mentor, com a orientação do coordenador do estudo, ele vai se fazer presente energeticamente para que o médium sinta as energias benéficas daquele bondoso amigo, para depois
começar a falar aos ouvidos espirituais do médium. Sendo assim, o médium reconhecerá a aproximação do seu mentor da mesma forma que reconhecerá a sua voz. E é no conhecimento dos fluidos que o médium se prepara justamente para também reconhecer o ambiente em que ele está pisando. O Johnny, de Santa Bárbara do Oeste, diz que é certo, primeiramente, conhecermos qual o nosso dom mediúnico, ao invés de praticar esse desenvolvimento. Poderíamos ser induzidos a tal tipo de mediunidade? John, o livro dos médiuns é claro. Quando Kardec diz que o bom crente é aquele que primeiro procura conhecer teoricamente toda a matéria. Sendo assim, observem que o Espiritismo nos chama para estudar profundamente esses livros. Não ficar na superfície, não ficar nas letras que matam. Eu fiz uma pergunta na sala. Essa pergunta deverá ser respondida pelos 26 que aqui estão. Tem fundamento? Vamos nos aprofundar. Não tem, se descarta. Não tem, está descartado. Se tem fundamento, vamos agregar aos ensinamentos. Então, a partir disto aí, não tem aquele dito que ajuda-te que os céus te ajudarão? Tá? Por quê? À medida que você busca esse conhecimento, que você começa a fazer nas aulas das casas, nos estudos, porque o bom estudo, ele faz a parte teórica e deixa 15, 20 minutos para fazer uma parte prática de reflexão, de relaxamento, de respiração, justamente para que o coordenador perceba. A Rosângela disse que viu, a Verinha disse que ouviu, o Jones sentiu. Então o coordenador vai começando a agrupar esses dons de vidência, de audiência, a sensibilidade. Com o decorrer do tempo, esses dons, essas faculdades, elas ficarão mais fortes. Aí passa-se para o desenvolvimento mediúnico, já com o médium sabendo que ele está passível de ser joguete dos espíritos brincalhões, para que ele não se envaideça, não se orgulhe, não se sinta o tal. Infelizmente, as nossas casas, quando encontra alguém com qualquer resquício de mediunidade, já pega para o desenvolvimento e fazer o que não deve fazer, jogar nos tratamentos fraternos, aonde eles vão encontrar espíritos muito pesados, com uma vibração muito pesadas, não é? Então, olhem, estamos vendo os dois fatos e também estudando o procedimento. A Sandra pergunta como pode combater a insegurança do início. Minha amiga Sandra, não sei se você tem filhos. Observe se os tem, ou naquelas pessoas que têm e estão em torno de você, que os rebentos confiam demais nos pais ou num tio, de forma que os primeiros passos que eles dão são pegados nas mãos de alguém de muita confiança. Se deixá-lo cair, ele não vai mais confiar naquela pessoa. Assim, quando você encontra alguém de sua confiança que transmita confiança a você, você passa não a se entregar de corpo e alma,
mas você passa a confiar e aos poucos você vai estudando aquela pessoa. Neste eu posso confiar. As suas palavras, os seus gestos, as suas ações são dignas de merecer uma confiança. A partir daí, você vai encontrar no coordenador do estudo o elemento confiável para que esses fenômenos não venham tocar-lhe com tanta rispidez como nós imaginamos. Você vai se sentir segura, porque está junto do Johnny, em quem você confia. Está junto do Fernando, está junto da Rosângela. Eu confio, ela está aqui, ela não vai me deixar. À medida que o tempo passa, você vai começando a ter contato com o seu mentor espiritual. O seu mentor espiritual vai lhe trazer odores de perfume, vai lhe trazer aquela sensação gostosa de um banho fresquinho e assim vai. A Márcia Regina diz que procura como saber identificar se é animismo ou não. Olha, Márcia, todas as comunicações mediúnicas, ela tem uma parte anímica. Para tanto, aqui nesta sala, a gente fica o tempo todo martelando, às vezes até fica repetitivo, mas se faz necessário, porque nós nos propusemos a não dar curso de mediunidade, mas orientar a mediunidade. E só podemos orientar a mediunidade falando dos fluidos, falando do perispírito, falando dos tipos de mediunidade, repetindo por vezes. Então todas as comunicações, ela tem a parte anímica. Por quê? Porque o espírito comunicante vai utilizar a sua máquina, a sua caixa de ressonância, o seu corpo físico. Ele vai se aproximar agregando o seu perispírito ao dele. Então, quando ele se aproxima, que acontece isso, você tem obrigação, Regina, obrigação de ter esse conhecimento. Por isso eu falei ali atrás para o Johnny, que Kardec diz, o bom crente, o crente perfeito é aquele que procura primeiro conhecer a parte teórica, porque quando ele chegar na prática ele vai lembrar, eu dei isso aqui, eu estudei isso aqui, então não pode acontecer isso. Mesmo porque também, Márcia Regina, você é um espírito milenar. Você deve ter ouvido falar dentro do esoterismo de um tal registro acástico. Você deve ter ouvido falar dentro da psicologia moderna, da parapsicologia, uma divisão no cérebro que elas falam que é a consciência, o subconsciente, o inconsciente e o inconsciente profundo. E nós trazemos conosco esses conhecimentos de existências passadas. Esses conhecimentos são nossos e estão guardados na nossa alma em estado energético. E em determinados momentos a espiritualidade nos dá o direito de mergulharmos nesse eu e trazermos as informações que precisamos. Eis a razão dos espíritos dizerem que é preciso que o médium se prepare para que eles não tenham tanta dificuldade. A preparação é você fazer o desenvolvimento e a educação. Sabe por quê, Márcia Regina? Você é dada a soltar palavras de baixo calão. O espírito vai chegar junto de você e vai passar isto para você. Você identifica-se com ele e você solta tudo. Mas, se você tiver tido a orientação da educação mediúnica, você vai ver, opa,
aqui eu não posso falar isto. E não fala. É a parte anímica, é a parte da educação mediúnica. A outra Márcia diz que frequentou casas que tinham pessoas que nem estudo básico do espiritismo. De repente essa pessoa já está trabalhando mediunicamente. Precisamos ficar atentos a esses acontecimentos. Acabei, Márcia, de falar das pessoas que chegam com qualquer vestígio de mediunidade e as casas que se preocupam muito em fazer consultas, fazer curas, tá? Aqueles espíritas aloprados que prometem aquilo que não podem resolver, a cada quer. Então você chega, Márcia, nessa casa e você já tem, você sente a presença, vez por outra aquele espírito chega perto de você, se mostra e tudo mais. Quando você chega na casa, porque também há uma coisa, quando você está sozinho, a vibração é só sua e o seu pensamento buscando. Mas quando você se reúne, aquelas energias formam uma energia muito mais forte. Aí as caras, não, essa menina vai ser média, já joga. E você que se ferre, você que se vire para você. E muitas vezes você sai dali, que é um costume de muita gente, comentando os acontecidos ali. E a espiritualidade, Márcia, quando encontra alguém que em determinado momento lhe dá carinho, lhe dá atenção, lhe dá uma certa orientação, ela diz assim, eu vou seguir os teus conselhos. Nós nos afastamos da casa espírita e eles também são afastados, mas as suas energias estão ligadas naquele momento que viveu com você. E ao perceber que você está comentando, é aquilo, eu vou te falar um segredo meu, e você já comenta com outro, você não é merecedora de confiança. Aquele espírito, então, vai se revoltar muito mais. Agora eu vou acompanhá-la e vou mostrar a ela o que é bom para a tosse. A Nilda diz que, na prática, aprendemos a conhecer a aproximação de tal e qual espírito. Sentimos seus fluidos que se tornam familiares ao nosso sentido. Perfeito, Nilda. Perfeito. Você está corretíssima. Agora, Nilda, o que nós comentamos aqui, e nós martelamos nessa mesma tecla, é que a coordenação de grupos de estudo, você é uma coordenadora de grupo de estudo, você tem que passar isto para quem está iniciando. E você não vai pegar quem está iniciando, evocar os espíritos para que eles cheguem ali. Você tem que primeiro mostrar as flores, mostra o jardim, mostra como planta, mostra como cresce, mostra as flores e depois mostra os espinhos. Mostra a flor que cheira mais, a que cheira menos, para que o médio não se veja traído, não se sinta na espiritualidade, com um desdobramento, diante de um espírito brincalhão, um espírito ainda muito trevoso, ele sinta medo, porque quanto mais medo ele tiver, pior será a comunicação. A Sandra continua dizendo que os cursos de orientação são muito importantes antes de começar qualquer tarefa. Sim, Sandra, sim. Agora, veja bem, você é a sua professora, você é a sua mestra. Estude, você tem os livros, pergunte, porque dizem que quem movimenta o universo não são as respostas, são as perguntas. E são essas perguntas, é esse intercâmbio que nós estamos tendo aqui, que vamos nos aperfeiçoar. Porque você veja, como a Nilda falou, poxa, é na prática, não é, que a gente conhece a aproximação. Com certeza, ela lembrou-se disso, porque nós estamos falando a respeito. E já aconteceu com ela, acontece com ela. Se os outros que estão na sala se pronunciassem, você veria o quanto. Só que todas as escolas são boas? Não,
A gente precisa verificar. Também verificar que o coordenador diz que não há um método para se formar médiuns. Ô Tico, eu digo que não, Tico. Eu digo que não. O Tico pergunta se o curso que Chico teve deve ter sido muito bom. Eu digo que não. Chico encarnou um espírito que já tinha um determinado conhecimento de existências passadas. E ele se tornou dócil às orientações de Emmanuel. Sendo assim, as experiências vividas por ele tornou um expert. Nilda, desenvolver e observá-los. É uma coisa, Nilda, que eu vou dizer para vocês. Aqui na net tem muita gente dando curso de mediunidade. Eu não me atreveria a isso. Eu estou conversando com vocês, passando as minhas experiências, mas eu não me atreveria. Algumas pessoas que estão nessa sala já tiveram a oportunidade de fazer alguns exercícios comigo e que elas possam amanhã responder se surtiu ou não o efeito, se está surtindo ou não. Mas para isto eu preciso te conhecer melhor. Não é visual, não. Eu preciso conhecer o teu conhecimento, a tua vontade, o teu desejo, para poder a gente começar, como dizem os nossos sertanejos, começar do começo. Porque aí você vai desenvolvendo. Na leitura, por exemplo, eu falo muito deste livro, Profecia Celestina. Leiam este livro com carinho, que você vai começar a desenvolver determinados dons, que você vai dizer, puxa vida, eu tenho esse dom, como é que eu não sabia? E o Andrezinho pergunta, o espírito só pode usar aquilo que você conhece? Não, ele afirma, o espírito só pode usar aquilo que você conhece. Só Chico e companhia tinha psicografia mecânica. Por isso devemos ler e estudar para ajudarmos a estes espíritos em nosso trabalho mediúnico. Eu estou mais ou menos entendendo o que você quer dizer, Andrezinho. Que ele utiliza muito dos conhecimentos do médium. E quando você estuda, quando você se prepara, fica mais fácil para o espírito fazer isso. Aí ele poderá vir na psicografia consciente, onde ele vai mostrar um verdadeiro quadro para você copiar, vamos assim dizer, ou utilizar a mecânica, que é muito mais, menos fácil ou menos difícil de ser enganado. O Tico pergunta se curso para formar médium se dá certo. Tico, Kardec diz que não há como formar um médium, tá? Ele diz que não há. Agora, vamos olhar o que é dito, que em a natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Você traz consigo um projeto de vida, todos nós. E esse projeto vai ser posto em execução pelo elemento. A partir daí, você vai melhorar ou não a sua capacidade. Você é um profissional, mas a firma exige uma capacitação anual. E o Espiritismo exige uma capacitação constante. Entendeu? Então, o curso para formar médium não é verdade. Para prepará-lo, para desenvolvê-lo, para educá-lo, este é o correto, no meu entender. Salvo o melhor juízo do senhor. Não, o Tico. O Tico diz que coitado do espírito. Tico, você já ouviu lá atrás a gente comentar daquele registro dos esotéricos e daquele inconsciente profundo dos psicólogos. Nós temos isso conosco. Leonardo da Vinci dizia que nada aprendemos aqui. Apenas nos lembramos, nos relembramos. Entendeu? Justamente, Aldenise, tem que estudar, estudar e estudar.
O Tico pergunta ainda, será que Deus enviaria espíritos consoladores mais ignorantes que os homens? Não, não. Para tanto, Tico, dizemos que esses espíritos ignorantes, que muitas vezes formam a falange de espíritos que interferem no nosso dia a dia, nós dizemos que eles são os látegos da justiça divina, porque eles nos tocam tão profundamente, é como uma navalha na nossa carne, que nós procuramos de imediato saber para onde vamos, o que vamos fazer. O Claucleo, com muita propriedade, diz que esse curso para aplicação de mediunidade para aplicação de passe te trata de conhecimento sobre seria isso. Claucleo, veja bem, você tem que admitir que você não nasceu sabendo de nada. À medida que você foi desenvolvendo os seus órgãos intelectivos, você foi entrando em contato com determinadas coisas e a sua intuição começou ali a encaminhar para determinadas coisas. Você foi para a escola, aprendeu o ABC, aprendeu isso, aprendeu aquilo. É a mediunidade. Então você tem. No caso da aplicação de passes, você tem também que entender, porque quando você não entende a organização do corpo físico, quando você não entende o processo pelo qual nós energizamos todo o corpo físico, você vai aplicar passe aleatório. Aí diz assim, a espiritualidade faz. Mas o espiritismo diz que se fosse para eles fazerem, eles não iriam precisar da gente. Encarnado não. E a Sandra está correto. Os médios já vêm informados, basta educá-los. A Nilda diz, sim, Nilda, não desenvolver, é desenvolver os dons. É desenvolver os dons. Justamente. O Tico ainda informa, se o homem estivesse em condição superior ao seu guia, qual seria a atitude deste guia? O Tico, dizem os espíritos, nunca. Geralmente, esses espíritos que servem de guia, de mentor, eles são sempre um pouco superiores a nós. Ele tem que dar alguma coisa. Os conselhos devem ser conselhos produtivos, tá certo? O divino ajuda, dizendo que a gente cansa de tudo, menos de compreender. É James, James Redfield. Não estamos trocando. Não estamos trocando. O Marcelo pergunta como nós avaliamos outras escolas que trata de projeciologia e conscienciologia. Ah, meu amigo Marcelo. Ah, meu amigo Marcelo. Esse seu amigo que vos fala é um dos elementos mais polêmicos, mais problemáticos dentro da doutrina dos espíritos. Justamente porque eu procuro fazer espiritismo sem fronteiras. Eu procuro estudar todos os ângulos deste projeto de vida dentro da visão. Você observa, no caso da projeciologia, Valdo Vieira foi companheiro aí de longas datas, escreveu livros e mais livros. E depois, para alguns espíritas, ele é o trânsfuga, é um fugitivo da doutrina dos espíritos. Mas você vai observar, Marcelo, que os espíritos, quando falam da reencarnação, a Isis talvez tenha um slide com isso aí, ele diz que a alma, ao se preparar para a reencarnação, ela sente-se aprisionada como por uma rede, e ela começa a ligar-se àquele feto, molécula a molécula, e que nem ela e nem o perispírito se encontram
aprisionados se encontram interno no corpo físico que nós temos. Tanto é que existem alguns slides que a Isis deve ter, que mostra aquela luz intensa ao alto, derramando os seus raios e projetando-se em cima do corpo. Valdo Vieira, ele fala que não existe espíritos encarnados. Ele falou da reencarnação com outras palavras, que não existe espíritos prisioneiros do corpo. Existem sim as energias daqueles espíritos projetadas para aquele corpo, entendeu? Então a gente começa a perceber que estudar espiritismo não é somente estudar o que está na codificação, mesmo porque o codificador alertou-nos o quê? Aqui ainda não está a última palavra, não é isso? Então, avalio essas outras escolas como complementos da escola espírita. Assim, são escolas espiritualistas, da qual o espiritismo é uma de suas fases. Livro dos Espíritos, introdução. Então você aqui vai ver, ó, a primeira à esquerda é o espírito, o do meio é o perispírito, aí você vai ver diversos corpos, que essas mesmas correntes esotéricas falam dos 7 corpos, o espírito está aqui com a mental, que é a primeira dela, e vem os outros. E é através dessas vibrações energéticas que ele está ligado molécula a molécula ao corpo físico. Ele, do alto, ligado diretamente na parte do crânio, aonde se encontra todo o comando para o corpo físico, tá? Não sei se lhe satisfiz. Agora vamos ver Andrezinho dizer: devemos aprender a usar nossas capacidades como aprendemos a andar ou nadar. Certíssimo, André. Mas precisamos saber como usá-las de maneira que melhor nos sirva. E eu diria ainda, André, não só da maneira que melhor nos sirva, porque nós estamos vendo pessoas utilizando esses dons para servir aos seus interesses particulares. E agora? Então temos que atender, utilizar esses dons, fazendo de forma que esses dons sirvam-nos espiritualmente. Dai de graça o que de graça recebeste. Logicamente, não vamos querer que você, como autor de um livro, você pague gráfica, pague tudo e doe os seus livros. Mas compra quem quer. Não imponha, tá? E você está certo, Tico, quando você responde a sua própria pergunta. Mandar espíritos como protetores mais ignorantes do que nós, esse Deus não seria um Deus inteligente, e nós achamos que ele seja, né? A Nilda ainda pergunta, ela conversando com Sandra, né? Ela diz aí, a Sandra fala que os espíritos procuram que tem maior afinidade, e ela afirma com o comportamento moral de cada um. O Tico: quando ouço falar de espírita de modo genérico, me dá arrepio. Às vezes não sei se falamos de anjos ou demônios. Tico, anjos todos nós somos. Todos nós somos anjos pela infinita misericórdia de Deus. Demônios, Tico, nós somos por nossa própria culpa. Aldenise diz que espíritos são almas desencarnadas, já foram de carne e osso como somos hoje, não tem obrigação nenhuma de ser melhor do que nós. Aldenise, me perdoe. Você vai encontrar Allan Kardec falando a respeito desse termo alma. A alma é a inteligência do universo. Quando ela se reveste do corpo mental, que é o perispírito, ela passa a ser conhecida como espírito. Aí Kardec diz que alma e espírito são análogos.
Quando nós dizemos que a alma é o espírito encarnado, porque ele está na esfera extrafísica como espírito. Não era uma alma que ao tomar o seu perispírito tornou-se espírito. Quando ela encarna, ela é uma alma encarnada. Quando ela desencarna, ela continua sendo alma, revestida do seu perispírito, que nós conhecemos como espírito. Então Kardec faz essa analogia. Se observarmos no Livro dos Espíritos, a gente vai verificar isso logo ali, depois da introdução, que ele diz assim: uma palavra que nós deveríamos nos entender é a alma. Aí nós podíamos falar alma. E tem um cidadão chamado Zimmermann e um outro chamado Leon Denis, que ele fala com muita propriedade disso. Então veja, Pietro Ubaldi Aldenise, ele fala que do berço ao túmulo, do túmulo ao berço, nós vamos nos melhorando, nós vamos nos elevando. O que é que ele quis dizer? Encarnando e desencarnando, nós vamos nos melhorando. Porque quando nós encarnamos, nós vamos pôr em prática o que aprendemos na espiritualidade. Quando desencarnamos, levamos os conhecimentos adquiridos na prática. Aí quem comete crimes estão cometendo crimes menos hediondos do que os já cometeram. Fique certa disso. Eles poderiam se livrar daquilo, sim, mas não se livraram. Terão novas oportunidades. Então, todos nós temos a obrigação de nos melhorarmos. E se você fizer uma reflexão de sua vida, você vai ver que durante a sua trajetória você foi peralta, você pintou e bordou com suas amigas, com seus colegas, aí depois você se acalmou, opa, não quero mais fazer isso. De forma que muita gente diz assim, como essa menina mudou, não é verdade? O Johnny diz: alguns médios após a prática mediúnica ficam exaustos. Percebemos assim uma grande queda de energia. Johnny, isto aí a gente já debateu aqui na sala e realmente acontece. Agora, fique certo de uma coisa. Essas coisas acontecem no médium que não tem equilíbrio. Ou então, dentro de uma casa que pega um médium para atender 100 pessoas, então ele não está desgastando as suas energias espirituais, e sim as físicas. São as físicas. Porque o cansaço físico acaba com o homem. Não é verdade? Almeida, se você diz que não é demônio, indica que você já eliminou de você determinados egos, determinados vícios, determinadas paixões, determinados sentimentos. E isto é muito bom. Né? Vamos lá para frente para a gente encerrar. Eu acho que já está. A Márcia diz que fez quase um ano de estudo da mediunidade com o livro Mecanismo da Mediunidade. Muito bom. Muito bom. Embora a Márcia, eu digo sempre aqui que todos esses livros que falam sobre mediunidade estão pautados em cima do livro dos médiuns, tá? Em cima do livro dos médiuns. E são interpretações, logicamente, interpretações boas. Não, Almeida, não é bem assim. Veja bem, a colocação que eu fiz foi: somos todos anjos pela infinita misericórdia de Deus. E observe que Jesus, numa passagem, ele diz assim: por que vos espantas se eu vos chamo de deuses? Já não falavam os antigos o mesmo? Então, Almeida, é na ignorância, na falta de conhecimento, que nós fazemos as besteiras que vêm prejudicar a humanidade e a nós próprios. E essas atitudes são atitudes, como foi dito pela Santa Igreja Católica, são atitudes demoníacas. Não é que você seja o demônio de chifre,
disso, daquilo, com um rabinho. Não, não, não. Entendeu? Então, é para você se inteirar. Você, cada dia que lê, cada dia que ouve, cada dia que entra em contato com determinadas coisas, você que trabalha em praia, você deve encontrar muitas pessoas que você diz que é ignorante, mas encontra pessoas mais ignorantes que você. E muitas coisas, hoje, depois do conhecimento da doutrina espírita, você faz, para, Almeida, para. Deixa esse cara para lá e você tá bom. Embora mordendo a língua, se mordendo de raiva, mas você já consegue superar aquilo. Sim, Tico. Sim. Sim. Quando você encontra-se diante da Bíblia, você vê um Deus de engano. Você vê um Deus que manda matar, que manda pilhar aquelas tribos que são vencidas. No entanto, quando Moisés entra em contato com essa divindade, ele traz os 10 mandamentos que diz: não roubarás, não furtarás, não mentirás, e por aí vai. Quando Jesus vem, ele diz assim: ama teu Deus e ao teu Senhor. Olha, e ao teu Deus e ao teu Senhor. Porque cada um de nós fazemos uma imagem de Deus. Ele é único, mas nós fazemos 1001 cópia dele. Cada um tem o seu Deus particular. Até que um dia nós possamos tê-lo como um todo, né? Na segunda ele diz: faz ao teu próximo como a ti mesmo. E aqui eu dou minha cara a tapa. Se nós cumprimos esse mandamento, não é? Então, meus irmãos, eu espero que nós estejamos satisfeitos. Podemos continuar se quiserem. Os senhores podem sugerir um tema, mas queremos dizer primeiramente a Deus, muito obrigado, Senhor. Dizer a você, Aparecida, Clau, Cida, Domingos, Drica, Gilmar, Greiton, Jandira, tem muita gente lá do Pautal conosco. É um prazer revê-los. Johnny, Lorival, Madalena, Marcelo Espírita, Márcia, Maria Aparecida, Márcia Regina, Nilda, Renata, Sandra, Tico, Verinha, VG, Isaida. Senhor Deus, que essas pessoas que formam esta sala permaneçam inseridas na tua luz e que as suas interpretações levem-nos para o mais alto do conhecimento da tua doutrina. Que se abram os corações dessas pessoas para pôr em prática com sabedoria aquilo que nos destes nesta noite. Nos alimentastes em espírito e em verdade. Deste-nos a água para matar a nossa sede de conhecimento e a alimentação para matar a fome de sabedoria que todos nós temos e só encontraremos em Ti. Encontraremos em Ti através do Cristo que governa este planeta e dos nossos amigos espirituais que conosco jornadeiam nas trevas ainda de nossa ignorância. Assim, Senhor, rogamos a Ti misericórdia, rogamos a Ti paz, muita luz para iluminar os corações daqueles que, se encontrando na ignorância, cometem o mal ao seu corpo físico e aos seus próximos. Dá-nos, Senhor, condições para que possamos servir de espelhos para a Tua verdade, refletindo esses conhecimentos e aonde quer que estejamos, levar-nos a paz que emana de Ti. Que assim seja, uma boa noite, tudo de bom para vocês e até